Valendo! Gravando, então, nossa segunda aula, né? 2/4, começando a segunda aula nossa. E nós havíamos combinado que nós passaríamos direto, né? Eu falo isso, todo mundo aqui está sabendo o horário, mas, gente, só entendam que eu estou registrando algo para o posterior, porque aqui está ficando gravado. Então, são 14 horas e 49 minutos. A primeira aula termina às 14h45 e nós já pulamos direto, tá? Então, esses 4 minutinhos aí é para a galera fazer a migrar de link, tá? Nós havíamos parado na metade do vídeo, com 33 minutos de vídeo, para fazer uma errata sobre o módulo de finura. Lembrando que o módulo de finura é a somatória dos percentuais retidos acumulados das peneiras. O percentual retido, a somatória do percentual retido acumulado no fundo não entra no cômputo, tá certo? O correto seria 0,61. Então, atentem-se a isso e vamos continuar o vídeo exatamente da onde eu parei. Uma coisa, eu lembro e me lembrei no começo, me esqueci. Pessoal, a chamada, como ela é feita? Ela é feita através de um relatório que o Google Meet me dá. O que sai nesse relatório? Primeira coluna, o nome do usuário, que é esse nome que eu vejo e que vocês veem também na lista lateral aí. Eu estou enxergando nesse momento Bianca Suelen. São esses nomes, Bianca Guerra e Suelen Elias, que são os nomes que vão, e os dos demais, óbvio, que vão aparecer para mim. Na segunda coluna aparece um e-mail, só que o e-mail só com as primeiras palavras do nome. Depois o Google oculta esse e-mail com vários asteriscos. Depois o horário de entrada e o horário de saída. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que entra com o usuário de outra pessoa. Entra com o usuário da empresa, entra com o usuário com o e-mail da esposa. Entendeu? Suelen, não tem problema. Eu vou passar, aí vai ter o Maria e tal, eu não vou te achar, vou dar falta. Aí lá no final, na hora que eu não achar a Suelen, eu volto e te dou a presença. Normalmente é isso que eu faço. A Maria toma falta, a Suelen não existe, eu volto na Maria Suelen. Então, gente, muita atenção. Entrem sempre com o e-mail de vocês. Entrem sempre com o usuário de vocês, porque tirando esses fatos que são óbvios, por exemplo, da Suelen, que é o usuário Suelen, mas o nome é Maria Suelen, tirando esses fatos que são óbvios, alguns podem me dificultar, tá bom? Muito bem, isso posto, vamos voltar para o vídeo. E se eu dei falta para alguém que esteve presente na aula, por favor, entrar lá com um tira dúvidas. Eu não sei se vai para mim ou vai para o professor Sandro, para quem for, vai acabar chegando em mim, Mas, Leandro, você está com o e-mail da escola que você trabalha, mas está escrito Leandro Souza. Se você chama Leandro Souza, sofre não. Sua presença estará computada, porque vem um nome, tá? Aí eu acabo nem olhando o e-mail. Mais 95, mais 99, mais 100. 361 divide por 100, 3,61. Então, nosso modo de finura aqui, tá? 3,61. É interessante comentar com o aluno sobre esse módulo de finura. Falar das areias normativas, aquelas areias que vêm em saco para laboratório, com o mesmo tamanho, todas padronizadas com o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, você compra uma areia normativa de 4,8. Todas as partículas da areia, todos os grãos, elas vão passar em todas as peneiras superiores a 4,8, inclusive a 6,2,
Vocês pontam alguma coisa que me falem na memória aqui, tá? E vai ficar retida na 4.8, nenhuma vai passar para baixo. Ou seja, todos os grãos vão ter o mesmo tamanho. Para que serve essa areia? Simplesmente para teste laboratório, tá? Pode dar um exemplo de um filtro que você quer montar usando areia e cimento só, tá? Aí você monta tipo uma esponja, que ela vai ficar toda esponjosa, porque tudo é do mesmo tamanho, não vai dar encaixe perfeito. Vai ficar muitos espaços vazios. Você pode estar falando que usa para esse tipo de coisa, né? E, por curiosidade, se você jogar ela aqui nessa prática de granulometria, você vai perceber que vai ficar tudo retido na 4.8. Ou seja, na acumulada vai dar 100% e o restante vai dar tudo zero. Aí 100 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, dividido por 100, vai dar 1. Então, o meu MF vai dar 1. O que quer dizer isso? Vamos pensar comigo aqui. O MF, o mínimo que ele pode dar é 1. Ele não pode dar menos que 1. Senão, não dá 100% da amostra, né? Então, o menor valor que ele pode dar é 1. E os valores maiores depende aqui a nossa diversidade do tamanho do grão, tá? Então, quanto maior for esse MF, maior é a diferença que tem entre o tamanho das partículas, tá? Ou seja, é uma amostra extremamente heterogênea. Se ela for muito homogênea, ela vai chegar próximo de 1. Quanto maior for esse valor, maior é a nossa heterogeneidade da amostra. Isso é interessante falar para o aluno. Fizemos DMC, fizemos modo de finura, agora é hora de classificar o agregado quanto graúdo ou miúdo, né? No caso, de acordo com a BNT, tudo que passa pela malha de 4.8 é considerado miúdo. O que fica retido na 4.8 para cima é considerado graúdo. No nosso caso aqui, se o nosso DMC deu 2.4, ou seja, a maior partícula daquela amostra, né? Isso em termos de porcentagem, a maior partícula significativa, obviamente vai ter um pedacinho de pedra que vai ser maior, mas isso é insignificante, é questão dos zeros aqui, tá? Então, no caso, a nossa maior partícula significativa, que a gente tem que levar em consideração, é uma partícula de 2.4. Então, nesse caso, a gente já sabe que é uma areia, já sabe que é um agregado miúdo, mas em relação ao DMC, também, né, é um agregado miúdo. Bom, para finalizar a prática com o aluno, falta ainda ele classificar essa areia. Se é uma areia fina, muito fina, média ou grossa. Para isso, ele tem que analisar a tabela que está em anexo, que nós falaremos agora. Bom, então aqui está a tabela, para nós analisarmos a finura do nosso agregado miúdo, no caso a areia, né? Coloquei aqui do lado para ajudar a gente o resultado da nossa análise, da nossa prática. Lembremos que vamos usar apenas a porcentagem acumulada para essa análise. E interpretando a nossa tabela que está em anexo aí no roteiro. É interessante chamar a atenção de vocês para essa observação A aqui no rodapé. Então, a observação A está dizendo o seguinte: pode haver uma tolerância de até no máximo 5 unidades por cento em um só dos limites marcados com a letra A. Ou seja, é como se fosse um coringuinha que eu poderia usar apenas uma vez, que me dá a possibilidade de jogar uma tolerância de mais ou menos 5% num desses valores. Exemplo, nesse 10 aqui, ó, que tem a letra A, se eu usar ele, nesse caso aqui, nessa situação, eu posso ter uma amostra que vá de 0 a 5 ou de 0 a 15, que ela poderia estar habilitada nesse intervalo aqui. Só que se eu já usar esse valor aqui, eu não vou poder usar novamente esse coringuinha, né,
em outras situações. Isso serve para ajudar a enquadrar melhor uma amostra um pouco irregular numa dessas situações. Senão a gente costuma ficar perdido, porque pode dar certo em várias situações e não dar certo numa ou outra. Aí a gente fica perdido não sabendo qual tipo de agregado miúdo seria. E no caso de britamento, tem essa análise B aqui, ó. Que para agregado miúdo resultante de britamento, esse limite pode ser de 80. Então aqui, ó, no caso de 85 aqui, se fosse um agregado de britamento, né, um pó de pedra, por exemplo, um pedrisco, poderia ser aqui 80, né? Aqui onde tem o 90 poderia ser 80 também. Onde tem o 90 aqui poderia ser 80. Poderia usar 80 em todos esses aqui, porque não está falando que tem limite. Mas no nosso caso não é um agregado de resultante de britamento, na verdade é um agregado natural, né? Já encontra na natureza na situação natural, então não é resultante de britamento, não é industrializado. Então vamos lá para a nossa análise. Aqui nas nossas peneiras estamos de 4,8 na forma decrescente até 0,15. Então, a de 9,5 e 6,3 fica meio que fora de base a gente interpretar por elas. Então, a gente pode simplesmente tirar fora, né, essas duas linhas de análise. Bom, vamos começar a analisar a partir da 4,8. Vamos analisar por coluna, tá? Uma por vez. Sem pressa para tirar todas as dúvidas. Então, na peneira acumulada, na peneira de 4,8, a acumulada foi 0. Então, nesse caso aqui, ó, ela é aceitável, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui, ó, ela é aceitável de 0,5, então está no intervalo de 0,5, então é aceitável. Também aqui poderia ser de 0 a 10, aqui de 0 a 11 é aceitável, e de 0 a 12 é aceitável em todas, tá? Na de 2,4, deu 0, então, aqui de 0 a 5 é aceitável, de 0 a 15 também é aceitável, de 0 a 25 também é aceitável. Agora, de 5 a 40 já não é, já deixou de ser aceitável, porque é 0, é antes do 5 aqui. Então, no caso aqui, já está fora desse padrão aqui. Então, vamos deixar por enquanto em branco essa aqui. Vamos agora para retida na 1,2, que deu 7. Então, na de 1,2 deu 7. Aqui está dizendo que é de 0 a 10, então está dentro desse intervalo. De 0 a 25 também está dentro desse intervalo 7, né? De 10 a 45 já está fora desse intervalo, apesar de ser muito próximo, 7 ser muito próximo de 10. Então, vamos deixar em branco aqui. E de 30 a 70 também está bem fora, né? 30 passou muito do 7. Então, vamos deixar aqui fora da nossa análise. Agora vamos para de 0,6, que deu 60%. Então, é de 0,6, 60%. Aqui de 0 a 20, 60 não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 21 a 40 também não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 41 a 65 está dentro desse intervalo, nosso 60. Então, aqui é aceitável, né? De 66 a 85 também não é aceitável, passou, né? Então, agora vamos para a análise de 0,3 milímetros, né? O que ficou retido na peneira 0,3 milímetros acumulada, deu um valor de 95. Então, vamos lá. Na de 0,3, de 50 a 85. Então, está fora do intervalo. De 60 a 88 também está fora do intervalo. De 70 a 92. Apesar de 92 estar bem próximo de 95, também está fora do intervalo. E de 80 a 85 deu certinho, perdão, de 80 a 95 deu certinho no 95 aqui. Então, está dentro desse intervalo também. E vamos para a nossa última análise agora. A de 0,15, que deu um valor de 99. Então, 0,15 de 85 a 100 está dentro desse intervalo. De 90 a 100 também está dentro desse intervalo. De 90 a 100 também está dentro do intervalo. E de 90 a 100 também está dentro do intervalo. Então, percebam que essa amostra, ela
é uma amostra bastante irregular, porque não deu para analisar exatamente em qual das zonas de finura ela se enquadra. Então agora vamos ter, né, de apelar para essa análise usando a variável A. Né? Uma coisa é certeza. Percebam aqui, ó, que todas aqui, excluindo a zona 4, ficou 2 para serem analisadas. Já no caso, a zona 4 ficou 3 para serem analisadas. Então, aqui já ficou mais difícil de ser uma areia grossa. Ainda está na disputa uma muito fina, fina ou média. Agora grossa, eu acredito que já está fora da nossa análise. Mas vamos deixar aqui por enquanto para a gente preocupar com isso depois. Agora vamos preocupar com o coringuinha, com A, que não está aqui à toa, né? É justamente para situações como essa. Pode acontecer lá na hora da sua amostra, já resolver de cara em qual que já se enquadra. Uma amostra bem regular. Mas aqui no nosso caso não deu muito certo. Então vamos ter de usar, né, esse artifício A aqui. Da tolerância de mais ou menos 5 para uma delas. Então vamos no caso aqui dessa 5085 aqui. Se eu usar, aqui o 0,20 não tem como usar, porque não me dá essa abertura. Mas se eu usar de 5085 aqui, eu poderia, no caso aí, ter ou 80 ou até um 90 aqui, usando mais ou menos 5 aqui, no 0,3. Lembrando que 0,3 deu 95%. Então, se eu aumentar 5 aqui, também não vai dar certo, que vai chegar a 90. Então, não vai dar certo aqui. Então, aqui não dá para fazer nada. Né? Vamos partir para fina aqui. Eu posso variar de 60 a 88. Se eu usar o coringuinho aqui no A, pode dar 55 até 65. E aqui pode dar 83 até 93. Bom, no nosso caso, 0,3 também. A 0,3 está dando 95. Se eu usar 95 aqui, ó, o 88 não vai dar certo, porque o máximo que ele me permitiria usar esse artifício A, daria um 93. E 95 já passou. Então, também não dá certo usar nem aqui na zona 2 e nem na zona 1. Então, não deu certo usar esse artifício nenhum delas. Agora, vamos para a zona 3. Eu posso usar no 10, no 45, no 70 e no 92. Bom, vamos primeiro preocupar no 10 e no 45. Lembrando que essa aqui é a de 1.2. 1.2 está dando um valor de 7. Então, se eu usar no 10, o 7 já dá certo. Porque se eu usar o artifício 10, vai variar de 5 a 15. O 7 já enquadraria aqui, certo? Então, poderia dar certo aqui. Então, poderia dar certo aqui. Se eu usasse no 70 a 92, ou no caso 0,3, 95%, né? 92 aqui, ó. O 95% se enquadraria aqui, porque poderia variar do 92 para mais, daria até 97 e para menos até 87. Então, daria certo aqui também, né? Então, percebam que daria certo em todos aqui se eu usasse o artifício. Ah, mas pode usar apenas uma vez. Tá, tudo bem. Se eu posso usar apenas uma vez, então eu poderia fazer por exclusão. Se eu usasse apenas uma vez, eu usaria no 70 ou usaria aqui no 10, né? Ou seja, de qualquer forma, ficaria apenas uma sem estar classificada. Enquanto a zona 4 ficaria 3 sem estar classificada. A zona 2 ficaria 2 sem estar classificada. E a zona 1 ficaria 2 também sem estar classificada. E a zona 3 ficaria apenas uma sem estar classificada. Então, no caso, essa amostra ficaria mais próxima de uma areia média do que as demais, usando uma amostra bastante regular. Então, nessa análise nossa, né, a gente poderia dizer com mais certeza que ela seria uma areia média. E, inclusive, ela é sim uma areia média, né? Aqui eu peguei uma amostra de uma areia na lata lá, né? No reservatório de areia média. Então,
no caso, é classificada como areia média. Agora é a prática do cálculo da granometria da brita, né? Então, de acordo com a brita que você escolher, tá? Você vai usar as peneiras da 50 para baixo, 5 centímetros para baixo, 50 milímetros para baixo, tá? Então aqui, nós vamos trabalhar com a brita mais ou menos média, a gente vai pegar coisa muito grande e vamos trabalhar com a de 5, tá? Centímetros para baixo. Então, qualquer brita, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, usa-se essas peneiras, da de 50 para baixo, tá? Em relação à quantidade, o ideal é trabalhar com a normativa de 3 quilos. Mas a gente pode trabalhar com 1 quilo, 1,5 kg, fica a seu critério. Aqui, no caso, nós vamos usar 1,5 kg, certo? Vamos lá, meu técnico? Já tem 1,5 kg pesado, tá? Agora é a hora de... Aquele mesmo esquema, 1 minuto, tá? Certo? Bom, percebam que não precisou fazer uma escola de samba, tá? Bem simples. Detalhe, vai acontecer o seguinte, nessa prática, muita peneira vai ficar zerada, tá? Não assusta não. Várias peneiras aqui vão ficar zeradas. Porque a brita em si, o processo dela, é feito com peneiramento. Então, nós vamos perceber que muitas peneiras aqui já vão dar zero a nossa massa retida, tá? Então, a de 50, zero. R$ 37,5, zero. Bom, percebam o seguinte, tinha ficado um pouco aqui, mas porque o peneiramento não foi perfeito. Se tivesse peneirado mais, né, com mais intensidade, oscilação, com mais a frequência maior, né, teria descido. Mas, de qualquer forma, elas desceram. Então, a gente fez meio que um ajuste manual aí. Então, a peneira de 25 também, zero. No caso agora, a peneira 19. Pessoal, até a de 25, nada retido, tá? Agora, a partir da de 19, já tem, tá? Um pouco de pedra, né? Um pouco de agregado retido. Então, agora nós vamos começar a fazer as medições e anotar. 19. 43,5 gramas. 12,5. Setecentos e oitenta e seis. Peneira de 9,5. Quinhentos e quarenta e nove ponto 8. 6,3. Cento e 114,2. Peneira de 4,8. 2,8. Peneira de 2,4. 2 gramas. 2,1.
Peneira de 1,2. 2 gramas. 2 gramas não, 0,2 gramas. 0,2. Numa balança de precisão de 0,5 ia ser 0. E com nossos arredondamentos, tá? Muitas dessas aqui vão dar 0, 0%. Balança de 0,6, 1 grama. Deixa eu parar de falar aqui que influi. 1 grama. 1 grama não, 0,1 grama. 0,1. Na de 0,3, 0,1 grama. Na de 0,15, 0,2 gramas. E o fundo, que é o material pulverulento. É a sujeira, o pó. Um grama. Agora é a hora da tabela. Com os dados já na tabela, tá? Nossas massas. Fiz a soma de todas. Lembrando que tinha que dar um valor próximo de 1.500 ou os 1.500, tá? Com precisão de mais ou menos 0,3%, que daria 4,5 gramas, tá? A prática foi perfeita. Não teve perca, tá? A somatória deu realmente 1.500 na pinta, tá? Na hora de fazer as porcentagens retidas, eu já usei, como nós já fizemos na areia anteriormente, que era 0,1, 0,1, e depois fazia a média das duas, e depois colocava precisão de mais ou menos 1%. Eu já fiz direto aqui com precisão de mais ou menos 1%, tá? Então, na 19 ficou 3%, na 12,5, 52% e assim por diante. Percebam o seguinte, da 4,8 em diante, o valor foi tão ínfimo, tão pequeno, que a gente, nos arredondamentos da porcentagem, deu tudo 0. Tá? Inclusive, na hora que a gente for fazer a classificação dessa brita, se é 0, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, eu vou chamar a atenção para vocês desses valores aqui que somem, ou seja, normalmente é concentrado de um valor até outro e depois passa a ser tudo 0, tá? Isso na brita fica claro. Acumulada 3, 52, 55, com mais 37, 92, com mais 8, 100, somando tudo 100%. Pronto, tá aqui. Tabela preenchida. Agora, primeiro, dimensão máxima característica. Bom, lembrando que é o mesmo conceito da areia. 5% ou imediatamente o inferior a isso. Aqui já está com 55. Então, o anterior já é 3. Então, o 3 é imediatamente inferior a 5 dos 55. Então, no caso, o 3 aqui serve para a gente como DMC. Então, o nosso DMC aqui, ó, vai ser 19. Então, dimensão máxima característica, 19 milímetros. Se aqui fosse 0, não tinha problema, ia ser ele também, porque tem que ser um valor menor, 55, tá? Agora, se aqui, por exemplo, fosse 7, 6, aí eu teria de pegar a anterior ainda a 19, tá? Então, o primeiro número tem que ser um número menor ou igual a 5, imediatamente menor ou igual a 5. Se for 5, é ele, tá? No caso, nosso módulo de finura. Percebam o seguinte, a hora que deu 100 aqui, o resto tudo 0, eu posso
tirar fora isso aqui do meu grupo, tá? Da 4.8 até 0.15, eu posso tirar fora. Elas não valem mais nada para mim. Então, vale até a hora chegar a 100. Então, aqui, ó, eu faço a somatória aqui. Porque se eu ficar colocando 100 mais 0, 100 mais 0, 100 mais 0, 100 mais... dá tudo 100 aqui. A hora que eu fizer a somatória do modo de finura, vai dar um número estrondoso. Então, se eu colocar, por exemplo, um monte de peneira a mais aqui, o modo de finura vai dar maior. Então, atente para isso. O modo de finura é até chegar no 100. Depois, não tem mais nada. A acumulada morre no 100, tá? Não fica colocando 100 mais 0, 100 mais 0, 100, tá? Então, aqui, 100 mais 92 mais 55 dividido por 3. Não, mais o 3 dividido por 100. Então, 58 mais 92 mais 100. 250. Dividido por 100, 2,5. Nosso módulo de finura. Em relação à classificação do agregado miúdo ou graúdo, lembremos que nosso DMC deu 19, né? Ou seja, a 4.8 para baixo, ó, nada. Então, miúdo não tem como ser, né? Então, agregado graúdo. Agora, vamos para a tabela para classificar essa brita nossa, né? Se ela é 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, agora vamos para a nossa tabela. No caso aqui, já é uma tabela diferente da tabela anterior, que agora se trata de um agregado graúdo. Então a tabela é um pouco diferente, né? Da mesma forma que nós fizemos a análise do agregado miúdo, eu estou pegando aqui, colocando a tabela com nossos resultados. Lembrando que a gente vai usar a porcentagem de agregado acumulada, né? A coluna da acumulada. Que no caso nosso foi do 19 até 6.3, o restante não deu nada. Se você perceber, na tabela da ABNT, varia do 152 até o 2.4. Como no nosso caso, nós vamos estudar, vamos analisar do 19 até o 6.3, o restante eu acho que não é interessante analisar, né? Então, nós podemos já excluir alguma coisa aqui. Podemos excluir a de 152, a de 76 milímetros, a de 64, a de 50, a de 38, a de 32, a de 25. Vamos nos preocupar com esse intervalo aqui agora a partir da 19. E vamos por exclusão também, né? Então vamos começar aqui. Vamos perceber que vai ser bem mais simples de analisar do que o agregado miúdo. Então na peneira 19 ficou retido uma acumulada de 3%. Então aqui, ó, na 19 ficou 3%. Aqui não marca. Então se não marca, não satisfaz. Aqui ficou um de 0 a 10. Então o nosso intervalo de 3 está dentro de 0 a 10. Então, no caso aqui, é aceitável, né? Na de 75, aqui no caso da gradação 2, é de 75 a 100. Então, extrapolou bastante, porque no caso é só 3, né? Então, tá bem fora aqui. Então, também não dá certo. E de 95 a 100 piorou mais ainda, né? Então, no caso, ela está sendo classificada, por enquanto, como uma brita número 1, né? De graduação 1. Vamos para a próxima análise, a de 12.5. A de 12.5 aqui, nossa, deu 55%. Aqui fala 0, então já está fora. Aqui não fala nada, então vamos deixar em branco, por enquanto, né? Aqui fala de 90 a 100, também já está fora. E aqui também já não fala nada, deixa em branco. Agora vamos interpretar de 9,5. Na peneira de 9,5. Deu 92% acumulada. Então, de 9,5 deu 92%. Aqui, de 0 a 10, está fora. De 80 a 100, está dentro do intervalo 92% aqui dentro, né? Aqui também já está fora, que já passou de 92, já está 95. Então, já está bem claro que é, né, uma brita 1. Mas vamos para a nossa próxima análise. A de 6,3, que é o restante, 100%. Então, aqui não conta nada, aqui é aceitável e também aqui não conta nada. Então,
No nosso caso aqui, ficou bem claro que essa deu certo, essa deu certo e essa deu certo. Então, por exclusão, essa brita é uma brita de graduação 1. Bem simples de fazer essa análise. Bem mais fácil do que com agregado miúdo. É isso aí, pessoal. Bem simples. Bom, caros colegas, chegamos ao fim da nossa prática. Muito bem, muito bem. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa prática, como disse o Fabrício. E eu vou abrir agora para vocês tirarem dúvidas. A primeira é do Elbert. Diga, meu querido. Seu microfone está fechado, Elbert. Opa, desculpa. Boa tarde, Agora pessoal. Bom reencontrá-lo. Obrigado, Eu vou ter que sair aqui do computador e eu vou logar pelo celular em outro e-mail, tá? Para continuar a aula, que eu estou no trabalho. Certo. Estou saindo aqui, aí eu vou logar no celular, tá bom? Aí eu vou ficar com 2 e-mails. Mas aí, o seu nome de usuário, mantenha seu nome, tá? Põe lá. Tá, o mesmo nome, tá certinho. Então, fechou. Demorou. Tá bom? Beleza, obrigado, hein? Um abraço. De nada. Edeilson. Boa tarde a todos. O MF, repete para mim o que é, por favor. O módulo de finura é igual à somatória dos percentuais retidos acumulados das peneiras, da maior malha à menor malha, dividido por 100. E no segundo ensaio ali que ele fez com a brita. Idem. Ele pegou o retido da primeira malha até a última malha. Como deu 0 os outros, ele nem somou, né? Sim, aí aquele 100 que deu no final não seria o fundo, né? Só seria uma das peneiras, né? O fundo não entra, né? O fundo não entra. Diferente da areia, né? Não, a areia, nenhuma delas o percentual retido no fundo entra, hein? Nenhuma delas. Não, acumulado que eu falo. Sim, nenhuma delas o acumulado retido entra em do fundo. Só do que é malha, só do que é abertura. Beleza. Alex. Ô, professor, 2 perguntas. Quando a gente recebe, por exemplo, concreto para, por exemplo, preenchimento de viga ou então laje, é comum pedir o fornecedor para que no certificado de matéria-prima venha essa informação, DMC e IMF? Não, não é comum. Não é comum. E onde que impacta essas características, tanto da brita quanto da areia, no cálculo? Onde que eu levo essa consideração? No cálculo do traço. As quantidades, a dosagem tem a ver com o módulo de finura de ambos. Entendi. DMF e módulo de finura. O DMF, por exemplo, impacta no DMF da brita, impacta diretamente na quantidade de areia, a quantidade, o espaçamento entre um vergalhão e outro. É 1,2 vezes o DMF. Você tem lá uma viga de 14 centímetros de largura, você quer botar 4 vergalhões no positivo dela. Qual que é o espaço mínimo que você tem que ter entre esses vergalhões? 1,2 vezes o DMF. Por quê? Porque essa brita tem que passar e ela não pode ficar parada aqui, separar para baixo ficar nata e para cima ficar concreto. Por isso que o DMF da brita tem total a ver com o detalhamento do concreto armado. DMF DMC, eu falando de DMC, DMC. Desculpa, eu fiz confusão, mas deu para entender? Da brita, onde o DMC entra? Vamos continuar. Aonde o módulo de finura da areia entra? Na questão da plasticidade. Então, ela está implícita não. A quantidade de água do concreto, a quantidade de brita e a quantidade de areia tem a ver com o módulo de finura da areia e da brita. Então, elas entram diretamente nesses cálculos. Tá, perfeito, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? É isso aí, Deilson. Boa pergunta mesmo, tá certo. Tem que perguntar aonde, para quê, né? Ué, para que eu estou vendo isso?
Eu sempre fui curioso desse ponto, desde das épocas remotas de eu ser aluno aí, sempre fui curioso. Para que eu estou aprendendo isso, né? Onde que isso se aplica, gente? Muito bem. 15 horas e 30 minutos. Nós temos até às 16 horas. E aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou inverter a ordem das práticas, porque nós temos 3 práticas a ver. Uma com 1h05, uma com, eu estava olhando isso, 1h05 minutos, outra com 1h04 minutos, e uma com 23 minutos. Que é justamente a prática que responde a pergunta de um colega lá na primeira aula, que eu não lembro, perdão, quem foi, sobre a argila na areia, que é o material pulverulento. Ela dá para encaixar na aula. Então, vamos tratar de passar agora para vocês o vídeo ou a prática dos materiais pulverulentos, senão não cabe na próxima aula. E aí a próxima aula fica assim, eu já começo a aula passando o vídeo, sem ficar falando muito, acaba o vídeo, respondo as perguntas de vocês e a gente toca para a aula. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu passar esse vídeo para vocês, tá? Só preciso abrir aqui no Drive. Rapaz, que chatice esse computador. Uma estrela. Teor de materiais pulverulentos. Tá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de materiais de construção civil 1, no caso, naquela listagem de roteiros que a gente tem, né, de relatórios, seria a última prática, o que diz respeito à determinação do teor de materiais pulverulentos no agregado graúdo e miúdo, certo? Então, para entender um pouquinho o que seria isso, basta nós entendermos a definição do material pulverulento. O que vem a ser esse material pulverulento? É aquele material que tem uma finura, uma espessura, né, menor que 0,06 milímetros. No caso das argilas e dos siltes, né? E por que a gente fazer esse teste? Porque por ter essa finura extremamente pequena, que é próxima da finura também do cimento, essas partículas, se tiver muita quantidade no agregado, na hora de fazer a argamassa ou concreto, elas vão tomar o lugar que é de direito do concreto, do nosso cimento, né? Da partícula do cimento. Ou seja, o nosso concreto, a nossa argamassa vai ficar mais pobre, vai ficar com menos resistência mecânica. Por quê? Porque quanto menor a partícula do cimento, maior é a resistência mecânica da mistura. Então, se eu tiver muito material pulverulento, eu vou ter menos cimento na mistura. Aí a minha mistura vai ficar mais pobre. Então, a gente precisa fazer esse teste, tá? Para verificar se é possível trabalhar com aquele agregado para determinado tipo de trabalho. Uma prática simples, bem simples, onde a gente vai praticamente lavar o material e tentar retirar esse material pulverulento. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar lá 1 kg de areia ou brita, de preferência areia, que é mais simples de trabalhar, tá? Porque dependendo da espessura eu tenho que colocar maior ou menor quantidade de agregado. Inclusive na prática tem a tabela, né? Tem a tabelinha aí que você vai verificar, por exemplo, o diâmetro máximo do agregado, menor ou igual a 4,8 milímetros, ou seja, areia. Eu posso usar 1 kg só de mistura, tá? Agora, se for entre 4,8 e 19, eu tenho que usar 3 quilos, no caso da brita. Então, dificulta na hora de fazer a nossa lavagem lá com as peneiras. Então, é ideal trabalhar com areiazinha mesmo, tá? Bem simples. A gente vai pegar essa areia, pesar 1 quilo dela,
colocar na peneira e lavar ela até a água que estiver saindo dela, escorrendo dela, fique clara. Ou seja, a gente conseguiu lavar essa poeira, né? Que seria o material pulverulento. Para isso, nós usaremos as peneiras padronizadas e a última peneirinha, aquela peneirinha de número 200, de 75 microns, que é a peneira que a gente tem no laboratório mais próxima desse valor de 0,06 milímetros. Bem simples a prática. Vamos agora ao material que nós iremos utilizar nas práticas. Bom, o material que nós iremos utilizar na prática é um material que vocês já conhecem, tá? Da prática 1, prática 2, não tem nada de novo, nem de novidade não. É uma prática bem rústica, não tem muita tecnologia, tá? O que nós vamos precisar? Nós precisaremos de uma estufa. Para quê? Primeiro, para secar a amostra. E depois que a gente fazer a lavagem, a gente vai ter de colocar ela novamente na estufa para secar ela, para a gente perceber o que perdeu de massa, o que foi embora. Ou seja, o material pulverulento que saiu junto com a água, né? Então, precisaremos da estufa. Vamos precisar de uma balança de precisão, certo? No caso, se você fizer com a brita, você vai precisar de uma balança de pelo menos 5 quilos. Não aconselho fazer, não há necessidade, a gente pode fazer só com o agregado miúdo mesmo, certo? As peneiras. As peneiras que nós iremos utilizar é o seguinte: de acordo com o roteiro, você deve usar 76, 38, 19, 4.8, 1.2 e por último a 0,75, que é a mais importante. Só que se você não for trabalhar com brita, você não precisa trabalhar com todas essas peneiras. A gente pode começar aqui com as peneirinhas de 2 e ir reduzindo elas, com as peneirinhas de 2 e reduzindo elas até a peneirinha mais importante, que é a de 75 microns, certo? E também não pode se esquecer do fundo, né? Precisar também de uma bandeja simples, para colocar areia e para ir fazendo a lavagem, certo? Para verificar se a água está ficando clara. Uma pazinha. E os nossos insumos, no caso a areia. Bem simples a prática. Caro colega tutor, agora vamos passar para a realização da prática. Utilizaremos uma amostra de areia de 1 quilo. Essa areia tem que estar seca, certo? Uma areia comum, seca. Então, não pode ter umidade. Vamos pegar e colocar 1 quilograma aqui na nossa balança, certo? Bom, porção de areia pesada, aí é hora de colocar ela nas peneiras, certo? Como nós vamos trabalhar com areia média, não vai trabalhar com brita nem nada, não há necessidade de usar aquele tanto de peneiras. Então, basta começar com a de 2, depois a 1,18 e por último, a mais importante, 0,75, ou seja, 75 centésimos. Beleza? Bom, seguinte. Posicionou as peneiras, igual a prática 1, prática 2 que nós fizemos. É hora de colocar areia aqui. Não se preocupe com a poeira que vai embora, porque nós já pesamos aqui, né? Então,
como nós já pesamos, a poeira que vai embora, ela já é material pulverulento já. A gente já tem que descartar ela. Então, essa poeirinha não vai fazer diferença na nossa prática, não. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos lavar essa areia e verificar sempre no fundo se a água ficou clara. Se a água ficou clara, quer dizer que a gente já conseguiu expelir todo o material pulverulento que passaria pela peneira de 0,75. Ok? Então vamos agora lavar essa areinha. Bom, pessoal, agora nós vamos proceder na lavagem da nossa areia. Então, o que a gente pode fazer para facilitar um pouco antes? A gente pode já fazer um peneiramento igual às práticas anteriores de cálculo de granulometria, certo? Faz uma peneiradinha, só para ele já dar uma sentada. Aqui já vai sair um pouco de material pulverulento, certo? Querendo ou não, a hora que eu abrir aqui e posso mostrar o fundo para vocês, já vai ter um pouquinho de material pulverulento. Só que a água, ela força esse material pulverulento a sair com mais clareza. E eu vou saber quando a água estiver limpa que não vai ter mais material pulverulento. Então aqui, ó. Não sei se dá para dar um zoom aqui. Ó. Já tem um pouco de material pulverulento que a gente vai descartar. Antes da água. Mas se quiser já colocar com água direto, não tem problema. Então a gente já vai aqui, certo? Já pode descartar esse material pulverulento. E agora é a hora da água, né? Se quiser colocar novamente aqui, pode. Se quiser colocar a nossa forma por baixo, né? O técnico pode estar ajudando, um vai lavando aqui e o outro vai vendo a água caindo escura, até ela ficar totalmente clara. A hora que ela ficar totalmente clara, a gente vai pegar a amostra e vai levar ela para a estufa para secar, porque eu não vou conseguir limpar essas peneiras com a areia molhada. Ela vai ficar grudenta, então não vou conseguir limpar elas com a areia molhada. E as peneiras, elas já têm um material próprio que aguentam, já tem uma certa resistência ao calor. Então, a gente vai poder deixar ela lá de molho na estufa, do jeito que vai estar aqui, e depois dela sequinha, retirar a areia que ficou retida nas peneiras e fazer a pesagem. Esse processo é moroso, demora, tá? Perceba que a água está saindo, está muito suja ainda, lá, ó. Aqui, ó. Evita de jogar muita água para não transbordar nas peneiras. Ó, a água já está começando a sair um pouco mais clara. Você vai perceber que a hora que você começar a jogar mais água, depois de certo tempo, a água vai ficar com dificuldade de descer. Então você maneira um pouco no jato de água para não supitar a água aqui nas peneiras e você perder a areia. Põe, deixa aqui em cima. Deixa dar uma descansadinha para descer a areia, aliás, descer a água, tá?
A gente vai verificar aqui se a água ela já ficou clara, não está mais nem um pouco escura. Aqui, ó. Não demora muito, tá? Essa amostra aqui foi fácil, não demorou muito. A água que está descendo está praticamente clara. Ó. Tem um pouquinho ainda de turbidez na água, a gente pode dar mais uma última lavadinha. Ainda tem um pouco. Dá uma rodadinha aqui na mão. Ó, a água já está bem mais clara. A água clareou, deixa descansando um pouco, certo? Para o excesso de água se dissipar, tá? Por gravidade mesmo. Se quiser, na hora da prática com o aluno lá, quer deixar descansando, partir para uma outra prática que não tenha feito, deixa ela descansando, tá? Aí depois que ela tiver semi-seca, bem, com bastante pouca água, você pode levar ela para a estufa do jeito que ela está aqui. Certo? Deixa ela na estufa 2, 3, 4 horas para a água toda dissipar. O correto é você levar na estufa, depois de 2 horas, pesar, marcar, deixar mais 2 horas. Pesar de novo, não deu diferença de massa, tá seca. Se deu uma diferença de massa, deixa mais 2 horas. Aí, se a última edição e a que você fez no momento ficou igual, quer dizer que já não tem mais água para dissipar. Aí, você pode pegar e levar na balança. Certo? Aí, nós vamos agora, né, levar para a estufa e, após um certo tempo, fazer a nossa leitura da massa. Bem simples essa prática. Bom, pessoal, após deixei mais ou menos umas 4 horas, fui lá e medi, depois 5 horas e meia por causa do tempo, eu medi, não mudou a massa, então trouxe de volta para cá, certo? Limpei as balancinhas, limpei as peneirinhas, nossa areia está aqui, ela ainda está um pouquinho quente, tá? Por causa do tempo. Paramos aqui um recipiente e a hora de a gente pegar, a hora da verdade, né? Percebam que, ó, ela não está saindo mais aquela fumaça, aquela fumacinha de poeira, como ela estava a primeira vez, ou seja, essa areia está totalmente, tá, livre de material pulvirulento. Um restinho aqui. Sempre um restinho. Né? Bom, de acordo com a nossa aferência, 989,5 gramas. Ou seja, perdeu-se, né, no processo 10,5 gramas
de material pulverulento. Então, agora é a hora de ir para o cálculo, um cálculo simples de porcentagem, tá? 10,5 gramas num total de 1 quilo. Transforma essa porcentagem e a gente descobre quanto de material pulverulento tinha essa amostra. Vamos lá para o quadro? Antes de a gente fazer nossos cálculos, vamos falar um pouquinho sobre a teoria, né? Da NBR 7211, que diz sobre a tolerância de material pulverulento nos agregados miúdos e graúdos. No caso do agregado miúdo, temos duas situações. Quando o meu concreto, sua utilização é sujeita a desgaste superficial, estradas de rodagem, piso onde tem muito atrito, né? A NBR diz o seguinte, que a tolerância máxima de material pulverulento no agregado miúdo é, no máximo, 3% da sua massa. Então, se eu tenho 1 quilo, eu poderia ter 30 gramas, no máximo 30 gramas de material pulverulento. Para aplicação geral, viga, laje, essas coisas todas, né? Um máximo de 5%. Ou seja, poderia ter até 50 gramas, era aceitável de material pulverulento. Ou seja, é uma quantidade muito grande de material pulverulento, né? E para agregado graúdo, somente para aplicação geral, ou seja, qualquer tipo de aplicação, uma tolerância máxima de 1%. Mas por que essa tolerância só de 1%? Porque ele, por ele ser maior, ele não retém tanto material pulverulento. A quantidade dele é bem menor. Então, naturalmente, ele já vem com bem menos material pulverulento do que o agregado miúdo. Vamos lá, vamos para os nossos cálculos. A nossa massa inicial foi de 1.000 gramas. Após o processo, nossa massa final chegou 989,5 gramas. Então, perdeu-se, no caso, a nossa massa de material pulverulento, MP, é a diferença desses dois. Ou seja, 10,5 gramas. Isso em porcentagem é simples de calcular. Então, porcentagem de material pulverulento é igual o meu material pulverulento dividido pela minha massa inicial, a total, né? Vezes 100. Aqui, como bom matemático, você manda 2 zeros embora, certo? 10, joga uma casa para a esquerda, resolvido o nosso problema. Porcentagem de material pulverulento vai dar 1,05%. Como é um agregado miúdo, ele é satisfatório para trabalhar com desgaste superficial e também é satisfatório para trabalhar com aplicação geral. Se fosse um agregado graúdo, nós já teríamos um problema aí, que é o máximo 1%. E aqui está dando 1,05%. Mas como não é, essa areia, ela está aprovada para trabalhar com qualquer um dos tipos de concreto. Prática bem simples, bem tranquila, certo? Reforcem para o aluno. É isso aí, moçada. Você vê ele falando reforcem para o aluno e tal, porque essa é uma época que nós gravamos práticas, eu gravei algumas, né? De materiais de construção civil 2, na mesma época, que eram voltados para os polos. Era uma época ainda que vocês faziam as práticas nos polos, coisa que vai voltar a acontecer depois desse marco agora, né, da educação.
vocês irão voltar aí, para quem tiver prática, não o currículo de vocês, os colegas que estiverem regressando vão voltar aos polos, né, obrigatoriamente. Estou aberto para responder dúvidas a respeito dessa prática. Alguém? Não? É muito simples mesmo. Tranquilo. Eu quero responder, então, uma pergunta que me foi feita lá no começo da aula, se não me engano, pelo Milton. Nome, às vezes, eu esqueço mesmo, meu. Que é a respeito da espessura mínima de reboco, que ele perguntou se não era 2 centímetros. Ó, a 13749, a NBR 13749, ela fala que o sistema de revestimento que pode ser, se você estiver falando do estado de São Paulo, chapisco, emboço, reboco, ou só chapisco, emboço, ou então chapisco e reboco, ele tem que ter uma espessura mínima maior ou igual a 5 milímetros, interno e teto. Então pode ser também gesso também, tá? Só que essa espessura de 5 milímetros é espessura de gesso, tá? Mas a NBR não cita. E para o externo, para reboco externo, chapisco e reboco, ou chapisco, emboço e reboco, ou chapisco, emboço, no mínimo 20 milímetros, que é 2 centímetros, tá? Então, interno, meio centímetro. Foi o José Mairon. Agora ele acabou de falar aí comigo. Interno, meio, externo, 2 centímetros. Fechou? Com isso, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula. E um abraço a todos. Obrigado, Cleber. Abraço, tchau. Brasil.